O século XXI está marcado pela ascensão da extrema-direita ao poder. Nós assistimos a um golpe de Estado na Bolívia, a chegada de Donald Trump nos Estados Unidos, Viktor Orbán e Jair Bolsonaro no Brasil. Consequentemente, nós também assistimos ganhar corpo e as ruas no Brasil e no mundo o movimento antifascista. Mas afinal, o que é o antifascismo? Quais são as suas características? Para a gente responder a essas duas perguntas, nós precisamos inicialmente recorrer à história. E lá nós vamos enxergar que o movimento nasce fruto de uma resposta, de uma antitese, de uma estruturação política que se chama fascismo. O fascismo tem como característica um enrijecimento do Estado através de uma violência policial efetiva, que mobiliza afetos e estimula o medo. Consequentemente, é uma política econômica corporativista, que prega, inclusive, um inimigo de Estado, seja ele uma minoria social ou uma minoria política. Agora que a gente já sabe sobre as características históricas do fascismo, o movimento antifascista ele permeia pelo menos três características essenciais na contemporaneidade, visto que ao longo do tempo ele foi se transformando e ele foi para além de uma reação ao fascismo. Esse além está estruturalmente em pensar como o fascismo surge e, consequentemente, combater também esse terreno fértil que é criado com o fascismo. O primeiro deles é que o movimento antifascista é um movimento também anticapitalista, principalmente porque o movimento encara o fascismo não só na sua face conjuntural, mas também na sua face estrutural. O que isso significa? Que o combate ele deve ser tanto como o fascismo se apresenta no presente momento, mas também como ele surge a partir das estruturas sociais e econômicas. E para isso, uma análise do sistema capitalista seria muito útil para a gente recorrer e entender que dentro do sistema econômico capitalista há crises cíclicas. E essas crises econômicas, formadas principalmente por conta dos monopólios e dos oligopólios, alimentam também crises sociais. E essas crises sociais, elas podem levar, muitas vezes, se o povo tiver organizado, à superação do sistema capitalista. E isso seria uma afronta à classe dominante, intitulada no sistema capitalista como burguesia. Então, essa classe que está sendo afrontada decide agarrar aos últimos bastiões do Estado, que são o autoritarismo, a polícia, a judicialização, para fazer com que esse Estado criado por ela se torne cada vez mais enrijecido, criando práticas e políticas do medo e que criam um inimigo comum para trazer coesão social. O segundo ponto, um movimento criado a partir das relações sociais que pensa e projeta uma sociedade, uma forma de organização social. E como esse Estado moderno é fruto também do desencadeamento do fascismo, o movimento antifascista pensa na superação do Estado contemporâneo, formado sobre as bases da burguesia e do sistema capitalista. Então veja que o movimento antifascista, ele, a partir do seu movimento político, ele também é um movimento propositivo, não só reativo. Ou seja, ele está propondo uma nova concepção de sociedade. E essa nova concepção de sociedade, ela vai para além do Estado capitalista. O terceiro ponto, que é um dos mais importantes, é que o movimento antifascista, ele é um movimento auto-organizado. O que isso significa? Que se ele luta contra o sistema capitalista, se ele luta contra a forma de Estado que a gente tem na modernidade, o movimento auto-organizado não vai reconhecer nas instituições modernas mecanismos eficientes de combate ao autoritarismo e ao fascismo. Então, esses movimentos, eles não contam com uma estrutura organizada de poder, não há uma hierarquia de cima a baixo e de comando, e consequentemente, nós vamos ter também uma política que é baseada num movimento histórico, que está além do personalismo, principalmente por conta de encarar que o personalismo é uma forma de dominação. Se reconhece então que o Estado cria a situação histórica para o surgimento do fascismo,
Obviamente que as instituições que estão atreladas no Estado não vão ser utilizadas para acabar com o fascismo. Seria uma contradição e seria nadar contra a maré. Então, a política efetiva dos antifascistas são políticas de ação direta, que vão através de campanhas, embates e combates, principalmente por conta que os fascistas utilizam a violência como uma forma estrutural da sua política. Logo, os antifascistas, eles acabam se preparando também para confrontar essa violência com as armas que têm. Consequentemente, os antifascistas não se apoiam em instituições como a polícia, como o poder judiciário e como o Estado para resolverem os seus conflitos. Principalmente porque reconhecem que essas instituições pertencem à classe dominante e logo essa classe é quem está enrijecendo o Estado para que tenha um governo autoritário e que garanta os seus privilégios. Então, essas três características são essenciais para a gente conseguir estabelecer alguns parâmetros para o movimento antifascista. Não se engane, o movimento antifascista é um movimento que, enquanto o capitalismo durar, ele vai continuar existindo e nas ruas lutando em prol de uma liberdade. Fica aqui o meu abraço, eu espero que você tenha gostado do vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Valeu!